Abra sua Bíblia, nós estamos e começamos uma série de pregações sobre a armadura de Deus. Nós vamos começar o ano que vem continuando essa fala. Então abre lá, Efésios capítulo 6. Vamos ler versículos 10 a 17. Efésios 6, 10 a 17. Você tem que entender isso muito bem. Muito bem. Vou ler, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora preste atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha lá, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai descrever a armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, o único Deus verdadeiro. O nosso Pai que nos comprou com seu próprio sangue, nós te adoramos, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. O Senhor sabe que às vezes na nossa mente velha, nós temos resistência à verdade do Evangelho da graça de Deus. Lá escondidinho temos coisas que resistem a aceitar as verdades do Evangelho da graça de Deus. São as fortalezas antigas, religiosas. Mas em nome de Jesus, que a palavra da verdade remova essas fortalezas. Tire todos os resquícios da antiga religião evangélica, Senhor. Eu não oro somente por nós que aqui estamos, mas por aqueles irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Eu oro por cada um deles, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, e eles venham receber espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento teu, Senhor. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você tem que entender o seguinte, não existe nenhum outro meio de sermos fortalecidos a não ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa força, é o objeto da nossa fé, é o centro da nossa existência. Jesus Cristo é tudo para nós, compreende isso claramente? Então a nossa força não vem de oração forte, não vem de coisas oradas e ungidas, não vem de bispo, não vem de pastor, não vem de nome de igreja, não vem de campanha, não vem de monte. Não, tudo isso aí é religião, é um monte de coisas que as pessoas fazem correndo atrás do vento. Isso não fortalece ninguém. A nossa força não vem porque eu fiquei uma noite toda acordado, pagando preço, fazendo uma obra morta, dizendo que é uma vigília. Não, a nossa força não vem de nada disso. A nossa força vem do Senhor. De onde vem a nossa força? Do Senhor. Por isso que Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor. Então, quando eu creio no Senhor, eu sou fortalecido, eu entendo quem Ele é. Entendo que Ele está sentado acima de todo poder, domínio, de todo nome,
que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Quando eu falo que eu creio no Senhor, eu entendo que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o controlador, o dominador, o administrador. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu não estou crendo num Cristo fraquinho. Não estou crendo num Deus que é poderoso para me dar dinheiro e amanhã deixa o diabo me tomar tudo e me retalhar. Eu não creio nisso. Estou crendo num Deus poderosíssimo, que quebrou o poder da morte, que aniquilou e destruiu o diabo na cruz. Acredita ou não? Então é dele que vem a nossa força. Aí Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus. As pessoas dão a ênfase principal nesse texto nisso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas não é isso. A ênfase principal nesse texto é revestivos de toda a armadura de Deus. Entende? E ele fala, vou pular, no fim eu vou falar contra quem nós lutamos, no fim dessa série. Depois ele fala no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. O que é o dia mau? O dia mau pode ser uma semana de tribulação que você passa, pode ser um mês, pode ser alguns anos de problemas familiares. São períodos na nossa vida que nós passamos por coisas difíceis. Mas se eu estou revestido com a armadura de Deus, eu vou permanecer firme e vou me tornar uma pessoa inabalável. Está bem claro isso na sua mente? O que é uma pessoa inabalável? Uma pessoa treinada a ter muito, ter pouco e não ter nada. É uma pessoa que um dia sentou na mesa com muita abundância. E sentou na mesa e só tinha o zoião lá. Qual que é o zoião? O ovo frito com arroz. Eu gostava tanto disso, eu era pequeno, minha mãe fritava o ovo. E tinha o arroz e punha assim e eu furava com a ponta do garfo e soltava a gema do ovo que não era bem frito e cobria o arroz. Meu Deus, eu era feliz da vida comendo isso. Alguém inabalável é o seguinte, morreu alguém na família, parente próximo, não está lá, quero morrer junto, quero me jogar no caixão. Alguém inabalável, morreu alguém na família, estou firme, amo muito, vou sofrer muito, mas conheço uma verdade aqui dentro, conheço a eternidade, isso aí não vai me destruir, não vai me deixar caído, não vai me deixar abalado, eu vou desistir de crer em Jesus Cristo, eu vou perguntar assim, por que Deus deixou isso acontecer? Não vou perguntar nada, aconteceu, eu sou uma pessoa inabalável, morreu a mamãe, sou uma pessoa inabalável, posso chorar, sentir tristeza, mas me derrubar não vai, eu conheço a vida eterna. O que é ser inabalável? Meu Deus, estou sem nenhum real no bolso. Puxa aí, pastor, não tem a moedinha. Ai, que será do amanhã? Que será? Aí vou cantar o sambinha. Como será o amanhã? A desgraça vem. Vou cantar isso. Né? Porque quem não tem nada no bolso já pensa em, vou morrer, que mal. Né? Não tem nada. Sou uma pessoa inabalável. Sou preparado, treinado para a dificuldade. Você tem que ser mais treinado para a dificuldade do que para as coisas fáceis. Porque quem é treinado só no fácil, quando vem a dificuldade, nega tudo. Nega o que crê, nega tudo, não foi treinado. Então ser inabalável é o seguinte, eu creio em Deus. Estou em luta aqui, estou emocionalmente ferido aqui, mas inabalável, isso não vai me dobrar. Está faltando uma coisa, meu carro só tem 10 anos, não estou nem aí. Você está entendendo ou não? Não vai me abalar. Não vai me abalar, meu vizinho está rico, sai lá com cada carrão, e daí? O meu lá, aquele põe. Não vai me abalar, não vou ter inveja. Não, eu sou inabalável. Vocês estão entendendo ou não? Não quer dizer que eu não sinta alguma coisa, mas aqui dentro eu tenho um conhecimento, eu sou uma pessoa inabalável. Mas como eu fico inabalável? Quando eu sou revestido de toda a armadura de Deus. Então o que é essa armadura de Deus? Essa armadura de Deus ela é dividida em várias partes.
Cada parte dela é um conhecimento do Novo Testamento, do Evangelho da graça de Deus. A armadura de Deus é um conjunto de conhecimento da verdade que está na palavra de Deus. E na medida que eu vou conhecendo, isso vai se introduzindo dentro de mim. E Deus vai me vestindo no conhecimento, no Espírito. E Ele vai me revestindo da armadura dele. A armadura dele é um conhecimento, um conjunto de conhecimento da verdade do Evangelho da graça de Deus. Você pode ver que cada parte da armadura não tem nada a ver de campanha do Velho Testamento. Cada ensino da armadura não tem nada a ver com lei, com velha aliança, com o povo judeu. Não tem nada a ver com a história do povo de Israel. Não tem nada a ver com a velha aliança. O ensino é exclusivo da nova aliança do Evangelho da graça de Deus. Então o que é armadura? Presta atenção. Não é uma coisa física, externa, é conhecimento. Então, cada parte da armadura eu vou aprendendo o que é. Eu vou aprendendo, Deus vai me revestindo de conhecimento. Entende isso ou não? Vai criando um conhecimento profundo dentro de mim dessas partes. Quando isso se conclui, eu tomo a pessoa inabalável, revestido da armadura de Deus pelo conhecimento. Agora, quem não tem conhecimento desse assunto da armadura, como vai resistir? Como vai ter coragem? Como vai ter fé? Não vai ter nada. Ele vai fazer campanha para tentar se livrar. É isso que ele vai fazer. É fraco na fé. Não conhece o que é o Evangelho. Não conhece o que é fé. Então ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O tempo já está passando rápido. Agora ele vai descrever as partes da armadura. Na semana passada nós falamos essa. A primeira parte. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? É como você se cobrir com uma capa, pôr algo por cima de você para te dar cobertura. O que é cingir? Vamos supor que está uma chuva bem forte, você tem um guarda-chuva de praia, de sol. Você pega aquele guarda-chuva, abre, põe ele por sobre você, fica ali debaixo. Aquele guarda-chuva te dá uma cobertura e te protege, você não vai se molhar, porque você está cingido com um guarda-chuva acima de você. Então o que é esse cingir-vos com a verdade? A verdade é quem? Jesus Cristo diz, eu sou o caminho é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade que vai me cingir, que vai me dar cobertura, que vai me cobrir, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então esse negócio de cobertura espiritual, um apóstolo é tua cobertura espiritual, uma igreja é tua cobertura espiritual, um bispo é tua cobertura espiritual, nenhum homem pode ser cobertura espiritual de igreja. Não existe esse negócio de cobertura espiritual. Hoje existem muitas igrejas apostólicas. E tem um apóstolo X que é o dono da igreja. Ele e a família dele. Ele se autodenomina cobertura espiritual da igreja dele. Um homem sujeito aos mesmos defeitos e fraquezas. Que cobertura espiritual ele vai dar? Nenhum homem pode ser cobertura espiritual da igreja. A única cobertura espiritual da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele está sentado nos lugares celestiais e nós com ele. A armadura começa com uma grande cobertura, e a cobertura é a verdade. E a verdade é quem? Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura. A igreja é o corpo. Quem é o cabeça? O cabeça da igreja é quem é ele. E quem controla o corpo? Para mim estar falando, minha mão se movendo. A minha mente, o meu cérebro manda sinais e movimentos e controla os meus pensamentos para falar, me expressar. O cabeça controla todo o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, a autoridade máxima. Ele é a nossa cobertura. Então quando eu creio nele de todo o coração, sei quem ele é, então ele é a cobertura espiritual da igreja. Olha como a armadura começa.
Tá maior chuva, você abre aquele guarda-chuvão enorme de praia, põe ali, aquilo bate, você fica ali sequinho. Olha que Cristo é a nossa cobertura, entende isso? O que é que vai transpor Jesus Cristo? Presta atenção. O que é que vai perfurar a pessoa de Jesus Cristo para tentar te atingir? O que vai acontecer que tem maior poder do que a verdadeira cobertura espiritual que é Jesus Cristo? Nada. Então olha como começa a armadura. Então, se eu sei que Cristo é minha cobertura, eu sou uma pessoa ousada. Eu tenho fé, eu tenho coragem. Eu não vou ficar abatido, porque eu sei que acima de mim existe uma cobertura. E a cobertura é Jesus Cristo. Então ele fala, cingindo-vos com a verdade é Jesus, a cobertura é Jesus. Agora vamos falar da segunda parte hoje. Vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Apóstolo Paulo, ele sabe o que é um soldado romano, conhece toda a armadura de um soldado romano. Então ele fala, o que é couraça da justiça? É como um colete à prova de bala de um policial de hoje. Tampa aqui a parte do peito e tampa a parte das costas. As duas partes encosta aqui. E se algum tiro vier naquela direção, tem uma camada de aço ali imperfurável. Não é bom, se bem que os nossos policiais estão com alguns coletes um pouquinho defasados, né? Mas é isso, é como se fosse um colete à prova de bala, né? Paulo tem isso em mente, uma couraça da justiça. Que se viesse alguma flecha, alguma lança ou espada naquele tempo, ia bater na couraça, não ia perfurar, o soldado não seria atingido. Mas que justiça é essa? Que justiça é essa que torna você impenetrável? Que parte da armadura é essa que vai resistir a golpes de espada, de flecha, de lança, e não vai te perfurar? Que justiça é essa? É a justiça que vem da cruz, você sabe isso bem. Então vamos trabalhar. Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Presta atenção nesse versículo. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses cães? Mais maus obreiros e falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão? É aqueles que estão debaixo da lei ainda. É aqueles que ainda querem se justificar por obras da lei. Eles estão debaixo da circuncisão, debaixo da lei ainda. Eles são os cães, os maus obreiros. Continua a leitura. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Quando Paulo fala confiar na carne, é o que meu corpo, a minha carne, o homem natural pode produzir religiosamente, a inteligência do homem natural, a capacidade física de fazer as coisas. A carne nunca vai produzir a justiça de Deus. Então Paulo fala, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar a vantagem que ele tinha na carne. Ele era religioso, ele era fariseu, ele guardava a lei, ele era rigorosíssimo na sua tradição. Na carne, religioso, ele produzia muitas coisas boas, muitas coisas perfeitas para a religião dele. Ele produzia muitas coisas úteis para a religião dele. Ele vai dizer algumas delas, olha lá. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, olha quantas virtudes. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo da lei, o zelo do judaísmo, que Paulo era geloso. Perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, de acordo com a lei, ele era tão rigoroso que ele era irrepreensível. Então ele, com a carne, com a religiosidade dele, ele fazia tudo aquilo que a lei pedia e era irrepreensível. Quando ele fala essas obras todas, é aquilo que a carne pode produzir. Agora, o que Paulo descobriu? Olha lá, continuando. Mas o que para mim era lucro? O que era lucro para ele ser esse religioso?
produzir esse monte de obras religiosas. Ele era fariseu. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Ele combateu a igreja, foi contra a igreja no início. Ele tinha muitas virtudes religiosas. E tudo isso era lucro para ele. Mas um dia ele teve um outro entendimento. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele não sabia, ele estava com autorizações para prender aqueles que estavam lá em Damasco, trazer os presos a Jerusalém, se eles confessassem a Jesus Cristo. Jesus se revelou para ele e ele teve um encontro com Jesus ali, teve um chamado ali. Ele teve um entendimento novo. Aí ele disse: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, toda a religiosidade dele era lucro. Quando ele entendeu que era Jesus Cristo, ele descobriu que toda aquela religiosidade dele não servia mais para nada. Todos os rituais que ele praticava não servia mais para nada. Que guardar a lei não servia mais para nada. Que ser fariseu não servia mais para nada. Quando ele teve um novo entendimento, ele viu que tudo aquilo que dava lucro para a religião dele não servia mais para nada. É assim que está acontecendo a centenas e dezenas de pessoas. Elas estão 20 anos dentro de uma igreja, praticando todas as obras dentro da igreja, os rituais da lei, fazendo as festas, fazendo os votos, as vigílias, fazendo todo aquele monte de coisas. Tudo isso é maravilhoso na religião. Mas quando elas entendem o evangelho da graça de Deus, o que Cristo fez na cruz, quando esse entendimento é revelado a elas, elas descobrem que tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que eles praticavam, todos os rituais religiosos, evangélicos, todas as campanhas, tudo aquilo que eles faziam, ele descobre um novo entendimento, ele descobre que tudo aquilo não é mais nada, não serve mais nada, não tem mais valor algum, perto daquilo que ele descobriu, que é a obra de Cristo na cruz, que é o evangelho da graça de Deus. Ele vai dizendo: mas o que para mim era lucro, considerei tudo como perda. Paulo teve que perder toda a sua tradição, perder todo o seu farisaísmo, perder toda a sua religiosidade. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a entrar no evangelho da graça de Deus e deixar a roupa tradicional de lado, deixar de ser dominado por liderança evangélica de lado, deixar de cantar no coral que não dá em nada, deixar toda a tradição pentecostal de lado? Quem está disposto a isso? Para abraçar o evangelho da graça de Deus, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo teve que perder tudo aquilo ali. Perder, olha como ele foi perseguido. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Outra tradução está como esterco, para ganhar a Cristo. Então, quando Paulo teve o entendimento de quem era Jesus Cristo, ele descobriu que não dava para seguir Jesus Cristo, para viver o evangelho da graça de Deus, e ao mesmo tempo está enroscado, envolvido com toda a tradição religiosa. Ele descobriu que Deus pôs ele numa decisão: ou você abraça o evangelho da graça de Deus de verdade, ou você vai ficar mesclando a coisa, entende? Você sabe que acontece até divisão em família? É verdade. Um no meio da família encontrou o evangelho da graça de Deus, foi iluminado. Acordou, descobriu a obra da cruz, descobriu a graça de Deus, mas tem 5, 6 na família que estão na igreja de lei ainda. Ele começa a falar: olha, nós somos salvos pela graça. Todo mundo olha assim para ele, estão debaixo do jugo da lei. Olha, o diabo está ali na esquina para te pegar. Você está se desviando.
Aí ele fala assim, eu descobri que o dízimo era uma obrigação da lei. Olha, o devorador já entrou na tua cabeça. Não acontece isso? Acontece. Porque ele foi iluminado. Os outros não foram. Aí começa a grande batalha. Precisa estar disposto realmente a abraçar o evangelho da graça de Deus. E o que for preciso remover e considerar como perda, considerar de verdade, está disposto. Porque o evangelho da graça de Deus é para gente corajosa. É para gente que entendeu, que se converteu de verdade. Que está disposto a largar a mentira religiosa dessas igrejas grandes que estão na televisão, atrás do dinheiro do povo e nada mais. Tudo é envelope, sacrifício e dinheiro, nada mais. Não falam do evangelho da graça de Deus. Só falam das campanhas, dos votos, dos montes sinais. São mentirosos, meus irmãos. Pastor, não fala assim, o senhor está agredindo. Não estou agredindo, não. Está disposto realmente, quando Paulo descobriu, sabe o que ele considerou? A religiosidade dele, as vantagens religiosas que ele tinha, o conhecimento religioso que tinha, que foi até útil para depois. Sabe que ele considerou o relacionamento, porque Paulo tinha familiares. Tudo aquilo, sem desprezar ninguém. Considerou como perda. Por que ele considerou como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele teve um outro conhecimento. Ele teve um conhecimento que ele não sabia, ele estava lutando contra. Ele descobriu, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, ele não tinha esse conhecimento. Ele tinha o conhecimento da lei, de tudo aquilo que ele fazia, ele achava que era aquilo. Mas ainda era oculto a ele um conhecimento do evangelho da graça de Deus. Ele não sabia nada que existia uma outra dimensão que era o evangelho da graça de Deus. Não sabia nada. Mas quando ele soube, ele descobriu que não dava para andar junto com tudo aquilo. Então ele teve que considerar tudo aquilo que era vantagem para ele como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Você entende ou não? Então quem entendeu o evangelho da graça de Deus, presta atenção. Eu vou falar muito hoje, não vou chegar onde eu quero. Não dá mais para andar junto. Não é desprezar a pessoa, não dá mais para andar junto com conhecimento que escraviza. Quem entendeu o evangelho da graça de Deus, não dá mais para conviver no lugar de escravidão. Igreja de jugo, de lei, de Velho Testamento, de campanha, de voto. O pastor fala muito isso, eu preciso falar. A cada dia uma pessoa nova nos encontra, ela precisa ouvir isso ainda. Quem descobriu a verdade do evangelho da graça de Deus, não tem mais fogueira santa, não tem mais sacrifício de Abraão, descobriu a mentira. E fica um paralelo com a verdade. Para onde é que você vai andar? Ou vai ou não vai, não tem mais meio termo. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu gosto tanto das pessoas, eu também. Mas elas ainda estão com aquela mentalidade escrava antes da cruz. Então seu relacionamento com ela vai ser um relacionamento de amor, de respeito, mas de fé não dá mais. Por quê? São duas cabeças totalmente diferentes. Duas cabeças, dois conhecimentos totalmente diferentes. Quando Paulo descobriu tudo isso, ele teve que perder tudo aquilo para ganhar a Cristo. Olha lá, ele diz, vou ler de novo. Versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha lá. Agora presta atenção, chegamos onde queríamos. Versículo 9. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Então o que o Paulo está dizendo? Ele mostra duas justiças. A justiça do meu esforço, das minhas obras, dos meus jejuns, do pagar preço, das minhas campanhas. Isso é a justiça da lei, a minha própria justiça que eu vou produzir. O que eu ganho com essa justiça? Eu ganho louvor dos homens, mas nego a justiça de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, quanto mais eu me mato na carne para fazer coisa para agradar a Deus, para tentar ser salvo, para tentar ser liberto,
mais preço eu pago, mais monte eu subo, e eu vou conquistar, eu estou lutando, eu vou encostar Deus na parede. Isso é a justiça do que você pode produzir. Mas ela não serve. Ela não é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Cristo vem ao mundo em meu lugar, Ele pagou tudo que eu devia. Pagou o pecado que eu tinha, pagou a minha condenação, me libertou do império das trevas, me comprou com o sangue dele, me justificou, me reconciliou, me salvou, e eu não fiz absolutamente nada, eu não tive participação. Ele fez tudo para mim. Essa é a justiça que vem de Deus. Vocês estão entendendo? Deus está muito mais interessado que eu creia no que Ele já fez, do que me mate para fazer alguma coisa para tentar substituir o que já foi feito. Então o que mais você vê hoje? Estou gritando, né? Calma aí, pastor, calma aí, não consigo. Vou tirar o óculos um pouquinho, ficar calmo, né? Senão nem eu me aguento. Walter, não tira isso da gravação, viu? Para todo mundo ver que eu sou assim mesmo. Eu não sou bonzinho, santinho. Não, eu sou chatão mesmo. Então, quanto mais eu tento alcançar a justiça própria, para alcançar aquilo que Deus me deu de graça, eu substituo a minha justiça pela justiça que vem da cruz. Então, o que Paulo fala? Olha lá o que Paulo fala, para você entender o que é a couraça da justiça. Ele diz, versículo 9, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da velha aliança, que procede das obras, que procede do meu esforço, que procede do meu pagar preço, que procede da minha religiosidade. Ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. A justiça mediante a fé, eu não produzi nada, não pratiquei nada, não tenho obras, não tenho esforço, não tenho jejum, não tenho sacrifício, mas tenho fé naquilo que Ele fez. É totalmente diferente. Não fiz nada e creio que Ele já fez tudo. Essa é a justiça que vem de Deus. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Agora presta atenção, essa que é a verdadeira justiça. A justiça que procede de Deus, a justiça que vem de Deus baseada na fé. O que é essa justiça? Então, quando eu creio no que Jesus já fez, creio que na cruz o diabo já foi destruído, eu fui justificado, reconciliado, redimido. A minha dívida foi paga, eu fui liberto do império das trevas, selado com o Espírito Santo, feito por Deus um verdadeiro filho. Ele fez tudo, me substituiu. Essa é a justiça que vem de Deus. Deus está muito mais interessado em que você creia no que Ele fez, do que se esforce para fazer coisas para substituir o que Cristo já fez por você. Deus não está te cobrando nada. Deus não está exigindo nada de você. Ele sabe que você é defeituoso, que você se irrita todo dia, que você fala mentira, que você perde a paciência, que você briga. Ele sabe que vem um monte de emoções doentes dentro de você. Ele sabe que você tem uma carne que quer se prostituir, adulterar, mentir, enganar. Ele sabe que você é assim. Ele conhece a tua carne. Ele não está pedindo nada de você. A única coisa que Ele quer de você é que você creia na justiça que vem. Então, quando eu descubro que tudo foi feito, presta atenção. Quando eu descubro que eu não preciso mais lutar para me libertar. Olha, isso dá um nó na cabeça das pessoas. Ele me libertou na cruz. Quando eu descubro que eu não tenho mais que pagar preço por nada. Porque Cristo pagou o preço da minha dívida na cruz, é diferente. Quando eu descubro que eu não tenho que buscar Espírito Santo e culto do Espírito Santo, eu já fui selado com o Espírito Santo pela obra da cruz, quando eu digo é diferente. Quando eu descubro que eu já fui liberto do império das trevas e transportado, eu não preciso lutar para ser liberto, Ele já me libertou, é diferente. Quando eu descubro tudo que Ele fez,
Essa é a justiça de Deus baseada na fé. Tudo isso é posto de lado, você entende isso? Então, quando eu creio que tudo está feito, que Ele já fez tudo, Ele já me libertou, já sou salvo, selado com o Espírito, justificado, reconciliado, redimido, herdeiro de Deus. Descubro tudo isso. Eu já sou, não vou ser. Eu descubro que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo o poder que existe. Já estou, não vou estar. E descubro que não foi o meu poder, não foi a minha santidade, não foi o meu esforço que me deu isso, foi o que Ele fez na cruz. Essa é a justiça que vem da cruz. Então Paulo falou, eu não quero ser achado nele tendo justiça própria, justiça de obras, de obras que eu faço. Não, eu quero ser achado nele baseado na justiça que vem de Deus, a justiça da fé, a justiça que vem de Deus. Então quando eu entendo que Ele já fez tudo isso por mim, quando eu entendo que ninguém precisa pôr a mão na minha cabeça para me libertar, eu já sou liberto. Quando eu entendo que eu não preciso fazer mais nada, Ele já fez tudo por mim. Então eu sou vestido com a couraça da justiça. O que vai me mover? Eu descubro que eu já sou salvo e nunca vou perder a salvação. Descubro que já fui liberto e nunca vou voltar a ser preso. Descubro que foi justificado uma vez por todas e nunca mais vou deixar de ser justo. Eu descubro o que Ele fez por mim. Então a couraça da justiça, Deus veste o meu entendimento com a couraça da justiça. Eu fico o quê? Impenetrável. E quando vem a mentira da igreja falsa, a mentira desses falsos profetas da televisão bate, não entra nada em mim. Não entra, não caio mais nisso. Eu não caio mais na rosa orada, água do Rio Jordão, chavinha da vitória, sal grosso da macumba dentro da igreja, virou agora santo. Eu não vou passar por uma porta que eles põem lá e todo mundo, um monte de tonto, que não conhece a Bíblia. Só tonto faz isso. Pisando num corredor de sal com o sapato na mão, passando pela porta e a porta é Jesus de madeira. Acho que eu ofendi os tontos. Isso não me pega mais, eu estou vestido com a couraça da justiça. Meu entendimento foi vestido. Eu tenho uma cobertura que é Cristo, intransponível. Estou revestido da couraça da justiça, no entendimento. Cada parte da armadura é um item da nova aliança. É na mente que eu tenho esse conhecimento e sou revestido. Entende isso ou não? Tem certeza? Então olha bem. Cada parte da armadura é um conhecimento do Evangelho da graça de Deus, o que Jesus já fez na cruz. E quando eu entendo cada parte dela, que é um ensino desse Evangelho, então Deus vai me revestindo com a armadura, parte por parte. E eu vou me tornar uma pessoa inabalável. Irmãos, presta atenção nesse mundo emocional. Se você é revestida com a armadura de Deus, vai se tornar uma irmã. Por que eu falo das irmãs? Porque as irmãs são mais emoção. Inabalável. Vai dar um jeito nesse mundo emocional. Com coragem, não com... Entende ou não? E para você, homem, também. Mais um pouquinho para frente. Romanos capítulo de número 3, vamos lá. Romanos 3. Vamos fazer um grande... Eu leio muito esse texto aqui. A partir do versículo 21. Presta atenção como ele começa. Isso é evangelho. Isso não é Velho Testamento, isso não é essa pregação, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, receba. Não é, isso aí não serve aqui, não serve. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, já expliquei isso. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí ele mostra o estado que todos estavam. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha lá,
sendo justificados. Olha a justiça de Deus aqui. Como é que eu recebi toda a justiça de Deus? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Agora presta atenção. Para ele mesmo ser o justo. Ele quem? Jesus Cristo. Ele foi o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele foi o justo que justificou, tirou a culpa, tirou as prisões de todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então ele é o nosso justificador. Ele é o justo e o justificador. Daqui a pouco eu vou ler isso aqui. Vou falar isso. Aí ele faz a pergunta, versículo 27 de novo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que é essa jactância? É a arrogância da carne, é o homem na carne tentando ser religioso, né? Entende? É aquela mulher querendo ser noiva de Jesus, ela se torna uma freira. É um homem que faz um voto e ele vai se tornar padre, não pode se casar, se bem que os padres estão abrindo os olhos agora, né? Estão podendo se casar. É aquele que vai lá para um mosteiro para se tornar super santo, e com a carne ele quer ser um homem santo, forte. O que é a jactância? É aquilo que o teu homem natural, a tua carne pode produzir religiosamente e se achar alguma coisa. Então ele fala assim, onde está, pois, a arrogância da carne, do homem natural, em tentar fazer a obra de Deus, em tentar ser santo, em tentar ser bonzinho, em tentar conquistar de Deus o que Deus já deu gratuitamente para ele na cruz. Onde está a jactância? Foi de todos excluída, foi tirada da frente? Foi tirada da frente por qual lei? Aí ele explica, pela lei das obras? Não, por uma outra lei que está em vigor, pela lei da fé. Agora presta atenção, versículo 28, concluímos pois que o homem presta atenção, justificado pela fé, independente das obras da lei. Então o que é ser justificado? Significa que ele me tornou inocente, sem culpa, sem condenação. Ele me tornou limpo aos olhos dele, não pesa mais sobre mim pecado, condenação, não tenho mais preço a pagar, ele pagou o preço por mim. O que é ser justificado? Agora eu me tornei filho de Deus, sem mancha, limpo no Espírito. O que é ser justificado? Eu não devo mais nada para Deus, Deus olha para mim e me vê através de Cristo uma pessoa limpa, filha dele, perdoada por o resto da minha vida. O que é ser justificado? É que nem o juiz, dada a sentença, ele diz, bate o martelo e fala assim, inocente. Tudo aquilo que pesava sobre o acusado foi derrubado, o juiz declarou ele inocente, o processo é arquivado, acabou, foi perdoado, inocente. Deus olha para nós e nos vê inocentes aos olhos dele. Agora, pastor, concluímos que o homem não é justificado por obras da lei, mas é justificado pela fé em Cristo. Então, ele na cruz, porque eu creio nele, ele me tornou inocente, sem culpa. Essa é a justiça. Quem está debaixo da lei vê um Deus assim, presta atenção, sempre acusando, sempre cobrando. Eles têm uma visão do Deus do Velho Testamento, Deus que mandava matar. No Velho Testamento não mandava matar? Mandava. No Velho Testamento Deus não pesava a mão, Jeová não pesava. No Velho Testamento eles iam entrar numa cidade, mata todo mundo, homem, criança, velho. Olha como Deus agia no Velho Testamento, que estava debaixo de lei. Então quem está debaixo de lei, Deus está pondo doença em todo mundo, Deus está quebrando a perna, Deus está provando. É um Deus enfesado.
amarrado, com uma cara fechada, condenando o tempo todo. Você não deu dízimo, inferno direto, não veio da vigília, deu brecha, não foi no culto de domingo, é o rei do Jeová. É assim que eles veem Deus, o Deus do castigo, do rei, da bronca, da doença, da retaliação, que entrega o filho na mão do demônio todo dia para ele lutar. É assim que quem está debaixo de lei vê Deus. Você entende ou não? Mas na nova aliança, Jesus Cristo diz, quem vê a mim, vê o Pai. Você viu alguma vez Jesus quebrar a perna de alguém? Pôr doença em alguém? Maltratar alguém? Maltratou os líderes religiosos que ficaram ricos e eram contra eles. Você viu Jesus Cristo fazer o mal? Até para Pedro. Satanás havia pedido Pedro para dar uma ciranda. Jesus rogou por ele e livrou Pedro da ciranda de Satanás. Então, quando eu tenho uma visão da forma que Deus me vê, eu passo a ver um Deus sorrindo para mim. Não me condena mais, me libertou de tudo que condenava. Essa é a justiça. Eu sou livre, eu posso cantar. Eu sou um crente feliz, livre. Tenho paz, é alegria conhecer a palavra de Deus. Ele não está me cobrando nada, não está me exigindo nada, não está me apertando em nada. Até o diabo, que era inimigo, ele removeu, não foi o meu jejum. Eu tenho paz, estou numa nova dimensão de vida. Entende a justiça, entende a couraça da justiça? Quando o crente entende isso, olha quanta gente manda o zap para mim e falava assim, eles ligam para mim e falam, pastor, eu não aguentava mais estar dentro da igreja. Geralmente são as irmãs. Tanta cobrança disso, daquilo. Eu estou há 20 anos. Para mim, ser crente era um fardo. Aí achou lá alguma coisa sobre a graça de Deus no YouTube, começou a ouvir. Lá eu estou salva. Eu pensava que ia perder a salvação o tempo todo. O evangelho do jugo, do peso. Descobriu a graça de Deus, ficou livre, não aguenta, não suporta mais viver em lugar de escravidão debaixo de lei, não suporta mais. Ele te inocentou na cruz, essa é a justiça de Deus. E quando eu entendo isso, eu estou livre, eu não estou livre para fazer coisa errada. Aí é que eu tenho que ser mais correto, mais honesto, me disciplinar mais, vigiar os meus pensamentos, vigiar as minhas emoções, vigiar os meus desejos. Eles não vão me dominar, essa víbora que está aqui na minha carne não vai dominar. Eu tenho que ser mais limpo ainda, porque eu conheço a verdade agora. Mas que eu sou livre, sou totalmente livre. Só mais um pouquinho, queridos. Vocês vão ter paciência ou não? Vamos pular uns textos aqui. Romanos 8, vamos lá, Romanos 8. Vamos terminar aqui. Vamos ler versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quem são esses que amam a Deus? Daqueles que são chamados. Os chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, então ele nos conheceu antes que existíssemos, conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 33, para terminarmos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai te acusar? Quem é que vai te acusar? Quem vai dizer, você cortou o cabelo, irmã, virou Jezabel? Quem é que pode falar isso? Isso é na cabeça deles. A irmã pôs eu falo assim, não é para vocês, irmãs. A irmã pôs calça compridão, perdeu nada. É coisa da cabeça deles, é a falsa santidade das igrejas que começaram em 1910 aqui no Brasil.
Naquele tempo aqui no Brasil fazia muito frio, São Paulo era a terra da garoa. Vê as fotos dos nossos pais, todo mundo andava de chapéu, paletó, gravata, bigodinho, brilhantina, sim ou não? Essas igrejas foram fundadas naquele tempo, estão com as mesmas roupas da década de 30. Pode ver, eles se vestem como a década de 30, fala que aquilo quer ser santo. Não é. Aquilo é ser escravo, não é ser santo. Agora desviei aqui que eu... sim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem te justificou, Deus que te justificou, é Deus que te tornou inocente, é Deus que pagou o preço na cruz, é Deus que te libertou, que fez você ser herdeiro, reconciliado, um filho dele, selado com o Espírito Santo, liberto do império das trevas. Ele que fez isso por você. Não foi você, não foi as suas obras, foi a obra dele na cruz. Quem que vai te acusar? Ele fez isso por mim, resolve com ele. Então, quando eu entendo isso, Deus me veste no conhecimento com a couraça da justiça. Eu estou aqui com um colete à prova de bala da lei, de bala da religião, de bala da tradição. Colete, nada penetra. Quem entende o que é essa couraça da justiça, está vestido. Nada mais atinge ele. Nada mais atinge ele. Entende isso ou não? Então a armadura começa cobrindo-vos, cingindo-vos com a verdade. A verdade é Jesus, é a nossa grande cobertura. A segunda parte, cingir, ele diz, deixa eu ler aqui. Não, estou em Romanos, deixa eu voltar lá em... Eu ia falar de cor e não sabia direito. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Depois ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, a armadura começa com uma grande cobertura, que é Jesus Cristo, e a couraça da justiça é a justificação que vem da cruz. É a justificação que vem daquilo que Cristo fez na cruz. E depois ele diz, nós vamos falar isso no próximo culto, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é esse Evangelho da Paz? O que é esse Evangelho da Paz? Isso estaremos falando no próximo culto. Fala assim, amém.